Ele só queria descer para uma reunião importante, mas o destino trancou as portas do elevador e abriu o seu coração. Você não vai acreditar no que aconteceu lá dentro. Comente aqui de qual cidade você está assistindo e prepare-se para se emocionar. A manhã de segunda-feira em São Paulo começou como qualquer outra para Ricardo Mendes. O despertador tocou pontualmente às 6 horas no seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, com vista para o Parque do Ibirapuera. Aos 38 anos, Ricardo era o fundador e CEO da RM Tech, uma das empresas de software mais promissoras do país. O céu estava parcialmente nublado quando seu motorista particular o deixou em frente ao shopping JK Iguatemi, onde tinha um escritório no último andar. Vestindo um terno italiano sob medida e carregando uma pasta de couro, Ricardo exalava confiança e poder. Funcionários e seguranças o cumprimentavam com deferência enquanto ele atravessava o saguão em direção aos elevadores privativos. Bom dia, Sr. Mendes, disse o segurança, apertando o botão do elevador. Bom dia, Carlos, como está o filho? Melhorou da gripe? Perguntou Ricardo, lembrando-se da conversa da semana anterior. Sim, senhor. Muito obrigado por perguntar, respondeu o segurança, visivelmente surpreso pelo interesse genuíno. Apesar do sucesso profissional, poucos conheciam o verdadeiro Ricardo. Desde o divórcio há 3 anos, ele havia se fechado ainda mais, dedicando-se exclusivamente ao trabalho. Sua rotina era previsível: reuniões, almoços de negócios, academia particular e noites solitárias revisando contratos. O elevador chegou e Ricardo entrou, pressionando o botão para o 25º andar. Quando as portas estavam quase fechando, uma voz feminina gritou: "Segura, por favor!" Instintivamente, Ricardo colocou a mão para impedir que as portas se fechassem. Uma mulher entrou apressadamente, carregando vários tubos de plantas arquitetônicas e uma pasta grande. "Muito obrigada", disse ela ofegante, empurrando uma mecha de cabelo castanho para trás da orelha. Dia difícil para o metrô quebrar. Ricardo apenas assentiu, observando-a discretamente. Ela parecia ter uns 30 anos. Usava um vestido simples, mas elegante, e não demonstrava o nervosismo que a maioria das pessoas sentia em sua presença. Ela apertou o botão para o 18º andar, onde ficavam vários escritórios de arquitetura. "É arquiteta?" perguntou ele, quebrando seu próprio protocolo de não iniciar conversas casuais. "Sim", ela respondeu com um sorriso genuíno. "Luísa Campos, trabalho no estúdio Forma Urbana." "Ricardo Mendes." Ele se apresentou, estendendo a mão. "Da RM Tech. Recentemente li sobre vocês na Exame", comentou ela enquanto apertava sua mão. "Parabéns pelo projeto de Smart Cities. É importante ver empresas de tecnologia pensando em soluções urbanas sustentáveis." Ricardo ficou genuinamente surpreso. Normalmente, quando mencionava seu nome, as pessoas ou não o reconheciam ou reagiam com interesse exagerado pelo seu status financeiro. Antes que pudesse responder, um solavanco violento sacudiu o elevador. As luzes piscaram e, com um estalo metálico alarmante, o elevador parou completamente. A iluminação de emergência se acendeu, banhando a cabine com uma luz amarelada. "O que foi isso?" perguntou Luísa, tentando manter a calma, mas com um tom de preocupação na voz. Ricardo apertou o botão de emergência várias vezes. "Parece que estamos presos", constatou, tentando ocultar sua própria inquietação. "Não se preocupe. Esses sistemas têm protocolos de segurança rigorosos." Pegou o celular para ligar para o segurança, mas não havia sinal. Luísa verificou o próprio telefone e balançou a cabeça negativamente. "Estamos realmente presos aqui, não é?" disse ela, tentando organizar os tubos e plantas que começavam a escorregar de seus braços. O espaço confinado parecia diminuir a cada segundo. "Sim, mas logo perceberão o problema. Os técnicos devem chegar em breve", respondeu Ricardo sem muita convicção, afrouxando levemente a gravata. O ar-condicionado também havia parado, e a temperatura começava a subir. Os dois se olharam, avaliando a situação. Ricardo, acostumado a controlar tudo em sua vida, agora estava completamente impotente. Luísa, percebendo a ironia da situação, deixou escapar um leve sorriso. "Bom, parece que teremos tempo para discutir mais sobre arquitetura sustentável e Smart Cities, não é, senhor?" "Mendes?"
Ricardo surpreendentemente retribuiu o sorriso. Algo naquela mulher o desarmava completamente. Por favor, me chame de Ricardo. E sim, parece que teremos bastante tempo. Naquele elevador parado entre os andares 14 e 15 do shopping mais exclusivo de São Paulo, nem Ricardo nem Luísa imaginavam que aquelas horas presos juntos mudariam completamente o rumo de suas vidas. 30 minutos se passaram desde que o elevador havia parado. Ricardo havia retirado o paletó e afrouxado ainda mais a gravata, enquanto Luísa estava sentada no chão, organizando seus projetos arquitetônicos. O ar ficava cada vez mais abafado. Acho que deveríamos economizar energia, sugeriu Luísa, apontando para a luz de emergência. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Ricardo assentiu e encontrou o interruptor da luz de emergência, deixando-os apenas com a tênue iluminação que vinha da pequena janela de inspeção no teto do elevador. Então, Hayamitech, deve ser interessante comandar uma empresa desse porte, comentou Luísa, quebrando o silêncio desconfortável. Ricardo, normalmente reservado sobre sua vida pessoal, surpreendeu-se respondendo com honestidade. É desafiador, muita responsabilidade e pouco tempo para qualquer outra coisa, disse, sentando-se no chão também, mantendo uma distância respeitosa. Comecei programando no meu quarto em Itaquera há 15 anos. Nunca imaginei chegar onde cheguei. Itaquera? Perguntou Luísa, genuinamente surpresa. A imprensa sempre te retrata como o típico empresário de berço. Ricardo soltou uma risada seca. A imprensa gosta de narrativas simples. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe, professora do ensino fundamental. Consegui uma bolsa para estudar ciência da computação na USP e trabalhei em 3 empregos diferentes para me manter. Na penumbra, Luísa observava o perfil de Ricardo, percebendo camadas que não eram visíveis sob a imagem pública do empresário implacável. E você? Perguntou ele. Como chegou à arquitetura? Luísa ajeitou-se, apoiando as costas na parede do elevador. Meu pai era pedreiro em Recife. Cresci vendo ele construir casas para pessoas ricas, enquanto morávamos num barraco que alagava em cada chuva forte. Ela falou sem amargura, apenas constatando fatos. Decidi que queria criar espaços dignos para pessoas como nós. Vim para São Paulo aos 17 anos, consegui bolsa no Mackenzie e aqui estou. Ricardo a observava com crescente admiração. E o estúdio Forma Urbana? Trabalha lá há muito tempo? 3 anos. Finalmente estou começando a participar de projetos mais alinhados com minha visão. Habitações populares com design inteligente, revitalização de áreas abandonadas. Ela pausou. Desculpe, quando começo a falar disso, não consigo parar. Não peça desculpas por ser apaixonada pelo que faz, disse Ricardo sinceramente. É raro encontrar isso hoje em dia. Um silêncio confortável pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante da cidade lá fora. Ricardo consultou seu relógio. Já estava 1 hora atrasado para uma reunião crucial com investidores estrangeiros, mas estranhamente não sentia a ansiedade habitual. Aquele projeto das Smart Cities que você mencionou, retomou Luísa. Li que vocês estão planejando implementar em Paraisópolis. É verdade? Ricardo assentiu. Estamos desenvolvendo um sistema de monitoramento de infraestrutura urbana que pode prever falhas antes que aconteçam. Começamos pela Berrini, mas percebi que o impacto seria muito maior em comunidades como Paraisópolis. É uma abordagem refrescante. Geralmente a tecnologia chega primeiro aos bairros ricos e só décadas depois às periferias se chegar. Um novo solavanco sacudiu o elevador, fazendo os tubos de Luísa rolarem. Instintivamente, ambos se agarraram um ao outro. Quando as luzes piscaram brevemente, encontraram-se a centímetros de distância, as mãos de Ricardo segurando os braços de Luísa. Você está bem? Perguntou ele, sua voz mais baixa do que pretendia. Sim, respondeu ela, sem se afastar imediatamente. O momento foi interrompido por um estrondo metálico, seguido por uma voz abafada vinda de cima. Tem alguém aí? Somos da manutenção. Ricardo levantou-se rapidamente. Sim, estamos aqui. São 2 pessoas. Fiquem calmos. Estamos trabalhando para tirar vocês daí. Vai levar mais uns 30 minutos. Luísa começou a recolher seus projetos. Bem, parece que nossa prisão temporária está chegando ao fim, comentou, com um sorriso que não atingiu completamente seus olhos. Ricardo a ajudou a organizar os tubos,
consciente de que, em meia hora, voltariam para seus mundos completamente diferentes. Por alguma razão inexplicável, essa perspectiva o incomodava. Luísa, começou ele hesitante, gostaria de continuar nossa conversa sobre projetos urbanos sustentáveis, talvez num café, quando não estivermos presos em um elevador? Ela o estudou por um momento. Por que um CEO da RM Tech estaria interessado nas ideias de uma arquiteta comum? Primeiro, você está longe de ser comum, respondeu ele, sustentando seu olhar. E segundo, preciso de alguém que entenda de verdade as necessidades urbanas para nosso projeto em Paraisópolis. Seria uma consultoria. Ele parou percebendo como soava formal. E também gostaria de conhecê-la melhor, sem agendas corporativas. Luísa pareceu pesar a proposta, seu rosto uma mistura de interesse e cautela. Finalmente sorriu. Tudo bem, Ricardo Mendes. Um café para discutirmos arquitetura urbana. Enquanto os técnicos trabalhavam para libertá-los, ambos sabiam que algo havia mudado naquelas 2 horas de confinamento forçado. Quando o elevador finalmente voltou a funcionar e as portas se abriram no saguão, foram recebidos por seguranças preocupados e curiosos. Ao se despedirem, trocaram números de telefone. Ricardo observou Luísa se afastar, carregando seus projetos, e sentiu algo que não experimentava havia anos: antecipação. Seu celular agora vibrava incessantemente com mensagens da sua equipe sobre a reunião perdida. Mas tudo o que conseguia pensar era no café que teriam nos próximos dias. Eles haviam entrado naquele elevador como estranhos de mundos diferentes. Saíram como algo que ainda não sabiam definir, mas que certamente mudaria suas vidas para sempre. O Café Jacarandá, no bairro de Pinheiros, era conhecido por seu ambiente descontraído e clientela diversificada. Exatamente o tipo de lugar onde Ricardo raramente aparecia. Ele chegou 10 minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa discreta no canto do estabelecimento. Vestia roupas mais casuais do que o habitual, calça jeans escura e camisa azul de manga comprida com os primeiros botões abertos. Mesmo assim, seu relógio de luxo e postura impecável ainda denunciavam sua condição social. Era quinta-feira, 3 dias após o incidente no elevador. Ricardo havia adiado 2 reuniões para estar ali, algo que nunca faria antes. Sua assistente, Márcia, olhou-o com estranheza quando ele anunciou que sairia às 4 da tarde para um compromisso inadiável. "Café, senhor?" perguntou o garçom, interrompendo seus pensamentos. "Ainda vou esperar minha..." Ricardo hesitou. O que Luísa era? Colega? Amiga? Consultora em potencial? Minha convidada. Pontualmente às 5 horas, Luísa entrou no café. Usava um vestido vermelho simples, cabelos soltos e uma pequena bolsa transversal. Ricardo não pôde deixar de notar como ela parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente, cumprimentando o barista pelo nome enquanto se aproximava da mesa. "Oi. Desculpe se demorei", disse ela sentando-se à sua frente. "Você foi extremamente pontual", respondeu ele sorrindo. "Eu não sabia que frequentava este lugar. Venho aqui há anos. Moro a algumas quadras daqui", explicou Luísa. "Foi estranho quando você sugeriu justamente o Jacarandá. Achei que fosse mais do tipo que frequenta cafés em hotéis 5 estrelas. Ricardo riu, reconhecendo a precisão da observação. "Meu sócio André recomendou. Disse que tem o melhor café da cidade." O garçom aproximou-se e Luísa pediu um cappuccino. Ricardo, seguindo sua sugestão, pediu o mesmo, além de um bolo de frutas para compartilhar. "Então", começou ela, após o garçom se afastar, "essa é realmente uma reunião de negócios ou apenas uma desculpa elaborada para me ver novamente?" A franqueza o pegou desprevenido, mas Ricardo apreciou a abordagem direta. "Um pouco dos dois, admito. Realmente precisamos de consultoria para o projeto de Paraisópolis, mas poderia ter designado alguém da minha equipe para fazer essa reunião." Luísa assentiu, tomando um gole de água. "Aprecio a honestidade. E confesso que também fiquei curiosa sobre você. O bilionário do software que começou em Itaquera e agora quer levar tecnologia para comunidades." "Não sou bilionário", corrigiu ele rindo. "A imprensa exagera os números." "Apenas milionário, então, muito mais relatable", brincou ela. O garçom trouxe os cappuccinos e o bolo. Ricardo observou como Luísa agradeceu calorosamente, chamando o rapaz pelo nome e perguntando sobre seus estudos. Era algo que ele raramente via em seu círculo social,
interesse genuíno pelas pessoas ao redor. Quanto ao projeto, continuou Ricardo, retomando o assunto. Estamos desenvolvendo sensores que monitoram infraestrutura urbana, encanamentos, rede elétrica, instabilidade do solo. Podem prever deslizamentos ou vazamentos antes que se tornem desastres. Os olhos de Luísa brilharam com interesse. E como planejam implementar isso em uma comunidade com infraestrutura tão precária como Paraisópolis? Esse é exatamente o problema. Nossa equipe entende de tecnologia, mas não conhece a realidade das comunidades. Precisamos de alguém que compreenda urbanismo, mas também saiba como é viver em áreas menos privilegiadas. Luísa considerou por um momento. Meu escritório tem trabalhado em projetos de revitalização urbana inclusiva. Poderíamos criar uma proposta de implementação que respeite a comunidade local, em vez de simplesmente impor tecnologia de cima para baixo. Enquanto conversavam sobre detalhes técnicos, Ricardo notou como Luísa se transformava ao falar de seu trabalho. Seus gestos se tornavam mais expressivos, suas explicações precisas e apaixonadas. Sua equipe toparia trabalhar com a gente? Perguntou ele, genuinamente interessado. Precisaria conversar com meus sócios, mas acredito que sim. É um projeto com impacto social real, respondeu ela. E então hesitou. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que você venha comigo a Paraisópolis antes de qualquer decisão. Ver com seus próprios olhos a realidade de lá. Ricardo piscou, surpreso. Em seus 15 anos como empresário, nunca havia pisado em uma favela paulistana, apesar de seus produtos serem usados em todo o país. Quando? Domingo de manhã. Tenho amigos que trabalham com uma ONG local. Eles podem nos mostrar o bairro com segurança, respondeu ela, estudando sua reação. Era um teste, Ricardo percebeu. Luísa queria saber se ele estava realmente comprometido ou se tudo aquilo era apenas conversa fiada de empresário querendo limpar a imagem. Domingo está ótimo, concordou ele sem hesitar. O restante do encontro fluiu naturalmente para tópicos pessoais. Ricardo contou sobre sua infância em Itaquera, as dificuldades financeiras de sua família e como a tecnologia havia se tornado sua paixão desde que ganhou um computador usado aos 13 anos. Luísa falou sobre Recife, suas 4 irmãs, e como a arquitetura havia se tornado seu caminho para a transformação social. 2 horas se passaram sem que notassem. Quando finalmente olharam para o relógio, o café já estava quase fechando. Acho que abusamos da hospitalidade do Jacarandá, comentou Luísa sorrindo. Ricardo insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos dela. Quando saíram para a calçada, a noite já havia caído sobre São Paulo. Posso te dar uma carona? Ofereceu ele. Eu moro a 3 quadras daqui, respondeu Luísa. Mas você pode me acompanhar se quiser. Caminharam lado a lado pelas ruas de Pinheiros. Ricardo, acostumado a se deslocar apenas de carro, redescobriu o prazer de uma simples caminhada noturna. O bairro pulsava com vida, bares cheios, música escapando pelas janelas, jovens conversando nas calçadas. É estranho, comentou ele. Trabalho em São Paulo há anos, mas raramente ando a pé pela cidade. Você está perdendo a melhor parte, respondeu Luísa. A cidade só se revela de verdade para quem a percorre lentamente. Quando chegaram ao prédio de Luísa, um edifício antigo, mas bem conservado, ficaram momentaneamente sem saber como se despedir. Obrigada pelo café, disse ela finalmente. Te encontro domingo às 9h na estação do metrô Capão Redondo? Estarei lá, garantiu Ricardo. Por um instante, pareceu que ele ia se inclinar para beijá-la, mas recuou, estendendo a mão formalmente. Luísa riu e ignorou a mão estendida, dando-lhe um rápido beijo no rosto. Boa noite, Ricardo. Foi surpreendentemente agradável. Enquanto voltava para seu carro, Ricardo percebeu que estava sorrindo sozinho. Algo estava mudando dentro dele, e a perspectiva de domingo o deixava inexplicavelmente ansioso. O domingo amanheceu com aquela característica garoa paulistana que não chega a molhar, mas deixa tudo úmido. Ricardo levantou-se cedo, indeciso sobre o que vestir para uma visita a Paraisópolis. Optou por jeans, tênis, uma camiseta simples e uma jaqueta leve, a roupa mais discreta que conseguiu encontrar em seu guarda-roupa, repleto de itens de grife. Seu motorista, Joaquim, estranhou o destino quando Ricardo entrou no carro. Estação Capão Redondo, senhor. Tem certeza? Sim, Joaquim. Hoje vou conhecer uma parte diferente da cidade.
Durante o trajeto, Ricardo observava a paisagem urbana se transformando. Os prédios espelhados do centro financeiro, dando lugar a construções mais simples, as ruas largas se estreitando até chegarem à periferia sul de São Paulo. Era como atravessar diferentes cidades dentro da mesma metrópole. Luísa já o esperava na saída da estação, vestida com calça jeans, camiseta branca e tênis. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo despretensioso e ela parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente. "Achei que você viria de carro", comentou ela, genuinamente surpresa ao vê-lo saindo de um Mercedes preto. "Vim, mas pedi ao Joaquim para voltar mais tarde", explicou Ricardo, levemente constrangido. "Achei melhor não chamar tanta atenção." Luísa sorriu, aprovando a decisão. "Vamos." Paulo e Mariana nos esperam na entrada da comunidade. Caminharam por cerca de 10 minutos até chegarem à borda de Paraisópolis. Ricardo havia visto a favela apenas de longe, ao passar pela Avenida Giovanni Gronchi. De perto, a impressão era completamente diferente. Paulo e Mariana, amigos de Luísa que trabalhavam em projetos sociais na comunidade, os receberam calorosamente. Paulo, professor de música na ONG local, e Mariana, médica no posto de saúde, conheciam cada beco e viela do lugar. "Você deve ser o famoso Ricardo", disse Paulo, apertando sua mão com firmeza. "Luísa nos contou sobre o projeto de vocês. É uma iniciativa importante." Iniciaram o percurso pelas ruas principais, mais largas e já bastante comerciais. Ricardo observava tudo com fascínio. O comércio vibrante, pessoas conversando nas calçadas, crianças jogando bola em pequenos espaços improvisados. "Paraisópolis tem mais de 100 mil habitantes", explicou Mariana enquanto caminhavam. "É praticamente uma cidade dentro de São Paulo, com economia própria." À medida que avançavam para o interior da comunidade, as ruas se tornavam mais estreitas e a infraestrutura mais precária. Fios elétricos emaranhados formavam teias caóticas acima de suas cabeças e, em alguns pontos, esgoto a céu aberto corria pelas vielas. "Aqui é onde mais precisamos dos sensores que vocês estão desenvolvendo", comentou Paulo, apontando para uma área onde o solo parecia instável. "Na última temporada de chuvas, tivemos deslizamentos que afetaram dezenas de famílias." Ricardo ouvia atentamente, fazendo perguntas técnicas ocasionais, mas principalmente absorvendo a realidade à sua volta. Num determinado momento, passaram por uma escola comunitária, onde crianças aprendiam informática em computadores antigos. "Esses computadores foram doados por uma empresa há 5 anos", explicou Mariana. "Estão completamente defasados, mas é o que temos." Ricardo fez uma anotação mental para encaminhar equipamentos novos à escola assim que possível. Após 2 horas percorrendo a comunidade, pararam em uma pequena lanchonete. O proprietário, seu Zé, conhecia Luísa de outros projetos e insistiu em oferecer café e pão de queijo. Ricardo tentou pagar, mas o homem recusou veementemente. "Amigo da Luísa é nosso amigo também", afirmou seu Zé com um sorriso genuíno. Sentados na pequena lanchonete, com o burburinho da comunidade ao redor, Ricardo percebeu o quanto estava distante daquela realidade, apesar de ter crescido em um bairro de classe média baixa. "Impressionado?", perguntou Luísa, observando sua expressão pensativa. "Muito", admitiu ele, "mas não da forma que você imagina. Estou impressionado com a resiliência, com a vida pulsante, com a capacidade de organização mesmo com tão poucos recursos." Luísa assentiu, satisfeita com a resposta. "É por isso que projetos como o seu precisam ser desenvolvidos em parceria com a comunidade, não apenas para ela." "Concordo plenamente", disse Ricardo. "Vamos precisar de representantes locais no projeto, pessoas que conheçam cada canto daqui." Paulo sorriu. "Tenho certeza que encontraremos muitos jovens talentosos interessados em participar." Quando se despediram de Paulo e Mariana, já passava do meio-dia. O sol havia finalmente vencido a garoa e Paraisópolis fervilhava de atividade dominical. "O que achou?", perguntou Luísa enquanto caminhavam de volta para a estação de metrô. "Foi transformador", respondeu Ricardo sinceramente. "Faz você repensar prioridades, sabe? Passei anos desenvolvendo aplicativos para otimizar a vida de pessoas que já têm tudo, enquanto aqui, uma simples solução de infraestrutura poderia salvar vidas." "Não se trata de culpa ou caridade", observou Luísa.
Trata-se de justiça social e desenvolvimento urbano equilibrado. Chegando à estação, viram Joaquim esperando no Mercedes. Ricardo hesitou, olhando para Luísa. Podemos te dar uma carona. Na verdade, respondeu ela, pensei que poderíamos almoçar por aqui mesmo. Conheço um restaurante nordestino excelente perto da Praça do Campo Limpo. A menos que você tenha outro compromisso. Ricardo nem pensou duas vezes. Joaquim, chamou ele, aproximando-se do carro, pode tirar o resto do domingo de folga. Volto para casa mais tarde de Uber. O motorista pareceu surpreso, mas assentiu respeitosamente. Quando o carro se afastou, Ricardo sentiu uma estranha sensação de liberdade. O restaurante era simples, mas acolhedor, com toalhas xadrez nas mesas e cardápio escrito à mão. A proprietária, uma senhora de Pernambuco, reconheceu Luísa imediatamente e os conduziu à melhor mesa. A dona Zefinha veio de Caruaru há 30 anos, contou Luísa. Criou 5 filhos com a renda deste restaurante e 2 deles já são formados pela USP. Enquanto comiam baião de 2 com carne de sol, Ricardo contou mais sobre seus projetos futuros e Luísa falou sobre seus sonhos de desenvolver habitações sociais que não parecessem caixas de concreto. O tempo passou rapidamente e quando saíram do restaurante já era fim de tarde. Caminharam até um pequeno parque próximo, onde famílias aproveitavam o domingo. Obrigado por isso, disse Ricardo, sentando-se em um banco ao lado dela. Por me mostrar essa outra São Paulo. Obrigada por aceitar vir, respondeu Luísa, sorrindo. A maioria dos empresários que conheço teria inventado uma desculpa. Por um momento, ficaram em silêncio, observando as crianças brincando. Ricardo percebeu que pela primeira vez em anos não havia checado e-mails ou mensagens durante todo o dia. Estava completamente presente no momento. Luísa, começou ele, virando-se para encará-la. Acho que é óbvio que meu interesse vai além do projeto profissional. Ela assentiu, seu olhar encontrando o dele. Percebi. E isso te incomoda? Luísa refletiu por um instante. Não me incomoda, mas me preocupa. Vivemos em mundos muito diferentes, Ricardo. Mundos que se encontraram por acaso em um elevador quebrado, lembrou ele. Sim, mas quando saímos daquele elevador, você voltou para seu apartamento na cobertura e eu para meu aluguel em Pinheiros. Você tem uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, e eu luto para que meus projetos de habitação social sejam aprovados pela prefeitura. Ricardo entendeu seu ponto. As diferenças eram reais e profundas. Mesmo assim, algo dentro dele se recusava a aceitar aquilo como um obstáculo intransponível. Quando estávamos presos naquele elevador, disse ele, as diferenças não importavam. Éramos apenas 2 pessoas conversando sobre coisas que nos importavam. Luísa sorriu, tocada pela sinceridade dele. É verdade. Impulsivamente, Ricardo pegou sua mão. Que tal tentarmos? Um passo de cada vez, sem expectativas grandiosas, apenas nos conhecendo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados, raramente visíveis através da poluição. Luísa olhou para suas mãos entrelaçadas e depois para o rosto esperançoso de Ricardo. Um passo de cada vez, concordou ela finalmente, apertando levemente sua mão. Naquele banco de parque na periferia de São Paulo, algo novo começava a florescer entre eles. Algo que transcendia barreiras sociais e preconceitos. Como arquiteta, Luísa sabia que as estruturas mais sólidas começavam com fundações cuidadosamente construídas. E talvez fosse exatamente isso que estavam fazendo ali, lançando as bases de algo que, surpreendentemente, poderia durar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para Ricardo. Pela primeira vez em anos, seu calendário incluía compromissos que não eram estritamente profissionais. O projeto de Paraisópolis avançava a passos largos, com reuniões frequentes entre a equipe da RM Tech e o escritório de arquitetura de Luísa. Em uma tarde de quarta-feira, Ricardo adentrou a sala de reuniões de seu escritório no JK Iguatemi, onde sua equipe já aguardava junto com Luísa e 2 de seus colegas arquitetos. A apresentação dos primeiros protótipos de sensores havia causado animação em ambos os times. Pensamos em começar a instalação pelo setor sul da comunidade, explicava Rafael, engenheiro-chefe da RM Tech, apontando para um mapa digital na tela. É onde há maior risco de deslizamentos durante as chuvas.
Luísa, sentada do outro lado da mesa, balançou a cabeça. Discordo. O setor norte tem menos acesso a serviços de emergência. Se houver uma falha de infraestrutura lá, as consequências seriam mais graves. Ricardo observava a interação com interesse. Nas últimas reuniões, notara como Luísa não se intimidava em discordar dos especialistas de sua equipe, sempre com argumentos técnicos sólidos. Isso havia gerado alguns atritos iniciais, mas também soluções muito mais eficazes. Luísa tem razão, interviu Ricardo, para surpresa de alguns presentes. Vamos priorizar áreas com menor acesso a serviços emergenciais. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, definindo cronogramas e orçamentos. Quando todos começaram a se retirar, Ricardo aproximou-se de Luísa. Tem planos para hoje à noite? Ela sorriu. Na verdade, sim. Tenho uma apresentação de projeto na Faculdade de Arquitetura. Ah, respondeu ele sem esconder completamente a decepção. Trabalho? Não exatamente. Dou aulas lá 1 vez por semana como voluntária. Projeto de extensão para alunos de comunidades periféricas. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Não sabia que você dava aulas. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, Ricardo Mendes, respondeu ela com um sorriso enigmático. Por que não vem assistir? Pode ser educativo. O auditório da Faculdade de Arquitetura estava praticamente lotado quando Ricardo chegou, 20 minutos após o início da apresentação. Localizou um lugar vago no fundo e sentou-se discretamente. No palco, Luísa apresentava slides de projetos de revitalização urbana em periferias, falando com uma paixão e autoridade que ele já conhecia, mas que parecia amplificada naquele ambiente acadêmico. A arquitetura não pode ser apenas para quem pode pagar por ela, dizia ela, enquanto mostrava fotos de uma praça comunitária revitalizada na Zona Leste. Temos responsabilidade social de criar espaços dignos para todos, independentemente da classe social. Ricardo observava como os alunos a olhavam com admiração, não apenas pela sua competência profissional, mas pela autenticidade com que defendia suas convicções. Ao final da palestra, vários estudantes a cercaram com perguntas e Ricardo esperou pacientemente, absorvendo aquele mundo tão diferente do seu. Gostou da aula, aluno novo? Perguntou Luísa, quando finalmente se aproximou dele, com um sorriso brincalhão. Professora excelente, respondeu ele, muito eloquente e convincente. Tenho a impressão de que você não costuma frequentar universidades públicas. Estudei na USP, lembra? Mas admito que faz tempo que não pisava em uma. Saíram juntos para o pátio da faculdade, onde grupos de estudantes ainda conversavam animadamente, alguns sentados no chão, outros em mesas improvisadas de estudo. Sabe o que mais gosto daqui? Comentou Luísa, observando o ambiente. A diversidade. Tem filho de banqueiro estudando com filho de porteiro. Todos sentados no mesmo chão, debatendo as mesmas ideias. Ricardo assentiu, entendendo o que ela queria dizer. Na RM Tech, apesar de seus esforços para criar um ambiente diverso, ainda havia uma homogeneidade visível. Vamos comer algo? Sugeriu ele. Estou faminto, Luísa riu. Tem um PF excelente a 2 quadras daqui, mas acho que não é o tipo de lugar que você frequenta. Estou disposto a expandir meus horizontes gastronômicos, respondeu ele com um sorriso. Lead the way. O restaurante era simples, do tipo comercial, com mesas de fórmica e pratos do dia escritos em uma lousa. Luísa cumprimentou os proprietários pelo nome e escolheu uma mesa no fundo. Pediram 2 pratos feitos com bife acebolado, arroz, feijão e uma salada simples. Isso me lembra os tempos de faculdade, comentou Ricardo, saboreando a comida com genuíno prazer. Antes da RM Tech, antes de tudo, eu comia quase todos os dias em lugares assim. E depois veio o sucesso e os restaurantes estrelados, completou ela, que, ironicamente, servem porções 3 vezes menores por preços 10 vezes maiores, brincou ele. Riram juntos e Ricardo sentiu aquela conexão inexplicável que vinha crescendo entre eles. Havia algo em Luísa que o desarmava completamente. Sua autenticidade, talvez, ou a forma como ela o enxergava além da fortuna e do status. Ao saírem do restaurante, já era noite. A chuva fina que caía criava reflexos nas luzes da cidade. Te levo para casa, ofereceu Ricardo. Trouxe meu carro, respondeu ela. Mas você pode me acompanhar até o estacionamento.
No caminho, passaram por um grupo de estudantes que reconheceram Luísa e a pararam para algumas perguntas. Ricardo afastou-se discretamente, observando como ela interagia naturalmente com os alunos, sem hierarquia ou formalidade. "Desculpe por isso", disse ela quando retomaram o caminho. "Não peça desculpas, é inspirador ver como eles te respeitam." Chegando ao estacionamento, Ricardo ficou surpreso ao ver um Fusca azul de 1978, impecavelmente conservado. "Esse é seu carro? Herança do meu avô", explicou ela com orgulho. "Aprendi a dirigir nele e nunca consegui me desfazer. É praticamente um membro da família." Ricardo riu, imaginando Luísa dirigindo aquele carro vintage pelas ruas congestionadas de São Paulo. "É diferente do que eu esperava." "Deixe-me adivinhar. Você esperava um Fiat Uno com o step no teto?" "Na verdade, imaginei algo como um Honda Fit." Luísa fingiu indignação. "Tão previsível assim? Você precisa aprender que nem tudo sobre mim segue estereótipos, Sr. Mendes." Ricardo aproximou-se dela, subitamente sério. "É exatamente isso que tenho descoberto, Srta. Campos." A chuva intensificou-se, mas nenhum dos dois pareceu notar. Estavam próximos agora, protegidos entre os carros estacionados. "Luísa", começou Ricardo, sua voz mais baixa, "nas últimas semanas tenho pensado muito em nós, no que quer que seja isso entre nós." Ela manteve o olhar firme, mas Ricardo percebeu seu nervosismo na forma como apertava as chaves do carro. "E no que você concluiu?" perguntou ela. "Que quero te conhecer mais, que quando não estamos juntos, me pego pensando no próximo momento em que estaremos, que nunca me senti assim com ninguém." A chuva escorria por seus rostos agora, mas não importava. Luísa deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. "Tenho medo, Ricardo", admitiu ela. "Medo de me envolver com alguém de um mundo tão diferente do meu. Medo das expectativas, dos julgamentos, das inevitáveis decepções." "Eu também tenho medo", confessou ele. "Medo de não ser digno de alguém como você. De que você se canse do meu mundo e das suas complicações." Um trovão iluminou brevemente o céu, seguido pelo barulho da chuva intensificada. "Estamos encharcados", observou Luísa rindo suavemente. "Completamente", concordou Ricardo. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele a beijou. Um beijo suave a princípio, quase hesitante, que logo se aprofundou com a certeza de algo inevitável. As mãos de Luísa encontraram o caminho até seus cabelos molhados, enquanto as dele a abraçavam pela cintura, aproximando-a ainda mais. Quando se separaram, ofegantes, ambos sorriam como adolescentes. "Isso foi..." começou Luísa. "Um erro?" perguntou Ricardo apreensivo. "Não", respondeu ela, tocando seu rosto com carinho. "Foi perfeito. Inesperado, mas perfeito. Como tudo entre nós até agora", completou ele. Ficaram ali, abraçados sob a chuva, conscientes de que haviam cruzado uma linha sem volta. O que começara como um encontro acidental em um elevador quebrado, agora se transformava em algo muito mais profundo e desafiador. "Preciso ir", disse Luísa finalmente, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. "Eu sei", respondeu Ricardo, beijando-a novamente, mais brevemente desta vez. "Posso te ver amanhã? Tenho uma apresentação de projeto pela manhã e aulas à tarde", respondeu ela. "Mas estou livre à noite." "Jantar na minha casa", sugeriu ele. "Prometo cozinhar algo eu mesmo." Luísa riu incrédula. "Você cozinha?" "Descobrirá amanhã", respondeu ele com um sorriso enigmático. "Te mando o endereço." Com um último beijo, despediram-se. Ricardo observou o Fusca azul afastar-se sob a chuva, sentindo-se ao mesmo tempo leve e ansioso. Algo significativo havia começado ali, naquele estacionamento universitário, sob a chuva de São Paulo. Algo que prometia transformar suas vidas de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. O apartamento de Ricardo ocupava os 2 últimos andares de um edifício no Itaim Bibi. Com vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera, o duplex de 500 metros quadrados era um exemplo de design contemporâneo. Linhas minimalistas, obras de arte cuidadosamente selecionadas e uma automação residencial completa. Naquela noite, porém, ele havia tentado tornar o ambiente menos impessoal. Baixou a intensidade das luzes, colocou música suave
e, contrariando sua própria expectativa, estava de fato cozinhando. Aprendera a fazer risoto com sua mãe, e era o único prato que conseguia preparar com confiança. Senhor Mendes, chamou Maria, a governanta que trabalhava para ele há anos, precisa de mais alguma ajuda? Está tudo bem, Maria. Pode ir para casa, respondeu ele, verificando o ponto do arroz. E obrigado pelas dicas. Quando a campainha tocou, Ricardo sentiu uma ansiedade que não experimentava havia anos. Conferiu sua aparência no espelho da entrada, calça escura e camisa azul de manga arregaçada, e foi atender. Luísa estava deslumbrante em um vestido verde simples, cabelos soltos e uma pequena bolsa. Uau! Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer. Espero não estar muito casual, comentou ela entrando. Você não especificou o dress code. Você está perfeita, garantiu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Luísa entregou-lhe uma garrafa de vinho. Não é nada sofisticado, mas é meu favorito. Ricardo sorriu, apreciando o gesto. Vinho é com a pessoa certa, não o rótulo. Conduziu-a pela sala ampla, observando sua reação ao espaço. Luísa observava tudo com olhos de arquiteta, os detalhes do pé direito duplo, a escada flutuante que levava ao segundo andar, as enormes janelas que emolduravam a cidade. É um projeto incrível, comentou ela, admirando o design. Quem foi o arquiteto? Paulo Mendes da Rocha, respondeu Ricardo. Foi um dos últimos projetos dele antes de falecer. Os olhos de Luísa se arregalaram. Você tem um apartamento projetado por Mendes da Rocha? Isso é... Uau! Ricardo percebeu o impacto que aquela informação causou. Para ele, era apenas o nome do arquiteto famoso que havia contratado. Para Luísa, era uma lenda da arquitetura brasileira. Venha, vamos para a cozinha. Estou finalizando o jantar. Na cozinha gourmet, o risoto fervia lentamente. A mesa já estava posta para dois, com taças de cristal e louça elegante. Então você realmente está cozinhando, observou Luísa, surpresa. Prometi, não foi? Espero que goste de risoto de cogumelos. Adoro. Posso ajudar em algo? Ricardo entregou-lhe uma taça de vinho. Apenas me faça companhia. Enquanto finalizava o prato, conversavam sobre o dia. Luísa contou sobre sua apresentação de projeto para a prefeitura, um condomínio sustentável para famílias de baixa renda, e Ricardo falou sobre os avanços do projeto em Paraisópolis. Sentaram-se para jantar na varanda, com a cidade iluminada aos seus pés. O risoto estava surpreendentemente bom, e o vinho que Luísa trouxera complementava perfeitamente a refeição. Então, começou Luísa, após um momento de silêncio confortável, este é o seu mundo. Ricardo assentiu, entendendo o peso daquela observação. Uma parte dele, sim. É intimidador, admitiu ela. Toda essa opulência. Sei que parece excessivo, respondeu Ricardo, consciente do contraste com a vida de Luísa. Quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, foi como uma compensação por tudo o que não tive. Queria provar algo, talvez para mim mesmo. E provou? Ele refletiu por um momento. Não da forma que esperava. O sucesso trouxe conforto, segurança, liberdade em muitos sentidos, mas também trouxe um tipo de isolamento. As pessoas te veem diferente. Como eu te vi quando nos conhecemos, comentou Luísa. Exatamente. O milionário, não o Ricardo. Terminaram o jantar e mudaram-se para o sofá na sala, levando as taças de vinho. A cidade brilhava além das janelas, enquanto a música jazz criava uma atmosfera íntima. Recebi uma ligação interessante hoje, comentou Ricardo, servindo mais vinho para ambos. A secretária municipal de habitação quer expandir nosso projeto para outras comunidades, dependendo dos resultados em Paraisópolis. Os olhos de Luísa brilharam. Isso é incrível. Poderíamos realmente fazer a diferença em escala muito maior. Sim, mas... Ricardo hesitou. Eles querem uma coletiva de imprensa na próxima semana, para divulgar a parceria público-privada. E qual é o problema? Eles sugerem que apresentemos o projeto juntos, como parceiros. Luísa ergueu as sobrancelhas. A isso te incomoda? Que eu esteja ao seu lado publicamente? Não, de forma alguma. Apressou-se Ricardo. Só queria ter certeza de que você está confortável com isso. A imprensa vai notar nossa proximidade. Ah, respondeu Luísa, compreendendo. Você está preocupado com os rumores sobre nós. Ricardo tomou suas mãos entre as dele.
Estou preocupado com sua privacidade. Meu nome aparece regularmente em colunas sociais. Não quero que você seja exposta ou que nosso trabalho seja diminuído por fofocas. Luísa considerou suas palavras. Aprecio sua preocupação, mas sou uma mulher adulta. Sei me defender de fofocas. Não tenho dúvidas disso, sorriu Ricardo. Só queria que soubesse no que está se metendo. Ela se aproximou mais, seus joelhos tocando os dele. E no que estou me metendo exatamente, Sr. Mendes? Ricardo hesitou apenas um instante antes de beijá-la. Diferente do beijo sob a chuva, este era mais intenso, carregado de desejo contido. Luísa correspondeu com igual paixão, suas mãos explorando os cabelos e o pescoço dele. Quando se separaram, ofegantes, ela sorriu. Acho que estou começando a entender. Luísa, sussurrou ele acariciando seu rosto. Estou me apaixonando por você. A confissão pairou entre eles, sincera, vulnerável, assustadora em sua simplicidade. Os olhos de Luísa se encheram de emoção. Ricardo, começou ela, mas foi interrompida pelo som estridente de um celular. Era o telefone de Ricardo. Ele olhou o identificador e franziu o senho. Preciso atender. É o número de emergência da empresa. A chamada durou menos de 1 minuto, mas foi suficiente para mudar completamente seu semblante. O que houve? Perguntou Luísa preocupada. Tivemos uma invasão no sistema. Alguém conseguiu acessar dados confidenciais de clientes. Ele já estava digitando mensagens em seu celular. Preciso ir até a empresa, imediatamente. Claro, respondeu Luísa, entendendo a gravidade da situação. Quer que eu vá com você? Ricardo considerou a oferta por um segundo. Não é necessário. Pode ser uma noite longa e técnica. Luísa assentiu, embora Ricardo pudesse perceber uma leve decepção em seus olhos. Vou pedir um Uber, disse ela, levantando-se. De jeito nenhum. Meu motorista está de plantão. Vai te levar para casa, insistiu Ricardo, já ligando para Joaquim. Me desculpe por isso. São coisas que acontecem, respondeu ela com um sorriso compreensivo. Sou arquiteta, lembra? Já tive projetos inundados e canteiros de obras desabando em dias de tempestade. Enquanto esperavam um motorista, Ricardo parecia dividido entre a emergência profissional e o desejo de ficar com Luísa. Ela percebeu sua ansiedade. Vai ficar tudo bem, garantiu, ajeitando a gola de sua camisa. Nosso momento não vai desaparecer. Ele a beijou novamente. Um beijo rápido, mas carregado de promessas. Te ligo amanhã. No elevador, descendo para o lobby onde o motorista aguardava, Luísa refletia sobre a noite. O apartamento luxuoso, a vista espetacular, o mundo de Ricardo tão distante do seu. E ainda assim, em seus momentos mais íntimos, essa distância parecia desaparecer completamente. Quando chegou em casa, seu pequeno apartamento em Pinheiros parecia especialmente modesto em comparação. Luísa observou seus móveis simples, as plantas nas janelas, os projetos espalhados sobre a mesa da sala. Era seu mundo, autêntico e construído com muito esforço. Seu celular tocou com uma mensagem de Ricardo. Crise controlada. Não tão grave quanto parecia. Sinto sua falta já. Luísa sorriu, mas não pôde evitar uma pontada de inquietação. Estavam construindo uma ponte entre dois mundos muito diferentes, e ela não tinha certeza se essa estrutura seria forte o suficiente para resistir às pressões que viriam. Pensou na coletiva de imprensa da próxima semana e no que significaria aparecer publicamente ao lado de Ricardo. Os comentários, os olhares, as inevitáveis especulações, suas colegas arquitetas questionando suas intenções, seus alunos talvez duvidando de sua integridade profissional. E ainda assim, enquanto se preparava para dormir, a única coisa que realmente importava era a maneira como seu coração acelerava quando pensava nele, como as barreiras sociais, econômicas e culturais pareciam insignificantes quando estavam juntos. Também sinto sua falta, respondeu finalmente antes de adormecer. Do outro lado da cidade, em seu escritório na RM Tech, Ricardo sorriu ao ler a mensagem. Entre técnicos de segurança e advogados preocupados, um momento de conexão genuína. Algo que todo o seu dinheiro não poderia comprar, mas que havia encontrado por acaso, preso em um elevador com uma arquiteta que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre relacionamentos. A crise exigiria sua atenção por muitas horas ainda,
Mas seus pensamentos continuavam voltando para Luísa, para o que havia começado entre eles, e para o desafio de construir algo juntos, apesar de todas as diferenças. A sala de imprensa da Prefeitura de São Paulo estava lotada. Jornalistas de diversos veículos se acomodavam, enquanto fotógrafos ajustavam suas câmeras. Na primeira fileira, representantes de associações comunitárias de Paraisópolis aguardavam ansiosos. Ricardo e Luísa estavam nos bastidores, revisando os principais pontos da apresentação. Nervosa? Perguntou Ricardo, notando como Luísa ajustava repetidamente o colarinho de seu blazer azul marinho. Um pouco, admitiu ela. Não estou acostumada com tanta atenção. Ricardo sorriu compreensivamente. Só pense que estamos apresentando para os moradores de Paraisópolis. O resto é ruído. O secretário municipal de habitação aproximou-se, interrompendo o momento. Estamos prontos para começar. Vocês formam uma dupla impressionante, sabiam? O empresário tech e a arquiteta social. A imprensa vai adorar isso. Ricardo e Luísa trocaram olhares desconfortáveis. Era exatamente essa narrativa simplista que temiam. A coletiva começou com o secretário fazendo as apresentações formais. Quando Ricardo subiu ao palco, houve um murmúrio de interesse. Ele raramente participava de eventos públicos. Luísa o seguiu, profissional e composta, apesar do nervosismo. Bom dia a todos, começou Ricardo. Estamos aqui para apresentar um projeto que acreditamos ser transformador para as comunidades de São Paulo, começando por Paraisópolis. Durante 40 minutos, eles explicaram detalhadamente o sistema de sensores e monitoramento, as aplicações práticas para prevenir desastres e como a comunidade seria envolvida em todas as etapas. Luísa apresentou os aspectos urbanísticos com clareza e paixão, enquanto Ricardo abordou as inovações tecnológicas. O mais importante, enfatizou Luísa, é que este não é um projeto imposto de cima para baixo. Foi desenvolvido em parceria constante com lideranças locais, respeitando as especificidades da comunidade. Quando abriram para perguntas, Ricardo percebeu imediatamente que algo havia mudado. Em vez de questões técnicas sobre o projeto, os jornalistas pareciam mais interessados neles. Senhor Mendes, é verdade que o senhor e a arquiteta Luísa Campos estão em um relacionamento? Perguntou uma repórter de uma revista de celebridades. Ricardo manteve a compostura. Estamos aqui para falar sobre um projeto de extrema importância social. Próxima pergunta. Mas vocês foram vistos juntos em várias ocasiões nas últimas semanas, insistiu outro jornalista. Como isso afeta a dinâmica profissional do projeto? Luísa interveio, sua voz firme. Nossa parceria profissional é baseada em competências complementares e respeito mútuo. Qualquer especulação além disso desvia o foco do que realmente importa: trazer soluções concretas para problemas que afetam milhares de famílias. Sua resposta assertiva silenciou momentaneamente a sala, mas logo outras perguntas semelhantes surgiram. Ricardo percebeu o desconforto crescente de Luísa e decidiu encerrar a coletiva antes do previsto. Agradecemos a presença de todos. Nas próximas semanas, organizaremos visitas guiadas a Paraisópolis para demonstrações práticas do sistema. Obrigado. Nos bastidores, Luísa estava visivelmente abalada. Foi exatamente como temíamos. Sinto muito, disse Ricardo, resistindo ao impulso de abraçá-la em público. Deveria ter previsto isso. O secretário aproximou-se novamente, parecendo satisfeito. Foi excelente. A exposição midiática será incrível. Até os tabloides vão cobrir o projeto agora. Ricardo mal conseguiu disfarçar sua irritação. Este é um projeto técnico e social sério, não um reality show. Relaxe, Mendes, respondeu o secretário dando tapinhas em seu ombro. Publicidade é publicidade. O importante é que o projeto ganhe visibilidade. Quando finalmente conseguiram sair do prédio, uma pequena multidão de fotógrafos os aguardava. Flashes disparavam enquanto tentavam chegar ao carro de Ricardo. Senhor Mendes, senhorita Campos, um momento, por favor. Joaquim, o motorista, abriu rapidamente a porta do carro e eles entraram, escapando do assédio. Para onde, senhor? Perguntou Joaquim, visivelmente preocupado com o tumulto. Ricardo olhou para Luísa, que parecia exausta. Para o escritório da senhorita Campos, por favor. Durante o trajeto, permaneceram em silêncio. As ruas de São Paulo passavam pela janela,
enquanto ambos refletiam sobre o que havia acabado de acontecer. Nunca pensei que seria esse tipo de notícia, comentou Luísa finalmente. Eu deveria ter te preparado melhor, respondeu Ricardo. Essa é a parte do meu mundo que mais detesto. Quando chegaram ao escritório de arquitetura, Luísa hesitou antes de sair do carro. Preciso de um tempo para processar tudo isso. Ricardo assentiu, respeitando seu espaço. Claro. Te ligo mais tarde? Sim, respondeu ela com um pequeno sorriso que não chegou aos olhos. Obrigada por entender. Naquela tarde, no escritório da Forma Urbana, Luísa mal conseguia se concentrar. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas conhecidos, até antigos colegas de faculdade, querendo saber detalhes. Você está bem? Perguntou Camila, sua sócia e amiga, entrando em sua sala e fechando a porta. Honestamente, não sei, admitiu Luísa. Trabalhei tanto para construir minha reputação profissional e agora serei conhecida como a namorada do bilionário. Isso vai passar, garantiu Camila, sentando-se à sua frente. Semana que vem algum influencer vai fazer algo absurdo e ninguém mais vai lembrar disso. Não sei, Camila, é mais complicado. Luísa hesitou. Estou realmente me envolvendo com ele. E isso é ruim? É assustador. Nossos mundos são tão diferentes. E agora, com toda essa exposição, ela suspirou. Sempre lutei contra privilégios e injustiças. Como posso manter minha integridade enquanto estou com alguém que representa, aos olhos de muitos, exatamente o sistema que critico? Camila considerou suas palavras. Luísa, conheço você há anos. Sua integridade não depende de com quem você se relaciona, mas de como você age no mundo. Se Ricardo respeita seus valores e apoia seu trabalho, como parece fazer, talvez a questão seja outra. Qual? Talvez você esteja com medo de ser feliz em um caminho que não planejou, sugeriu Camila gentilmente. As palavras atingiram Luísa profundamente. Era verdade. Havia algo de assustadoramente imprevisível em seu relacionamento com Ricardo. Algo que desafiava todas as expectativas que tinha para sua própria vida. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou uma pequena multidão de repórteres aguardando na entrada de seu prédio. Usando a entrada de serviço, conseguiu evitá-los, mas a situação apenas reforçou sua ansiedade. Seu telefone tocou. Era Ricardo. Oi, atendeu ela, a exaustão evidente em sua voz. Como você está? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Cercada por paparazzi na porta do meu prédio, respondeu ela com uma risada amarga. Bem-vinda à vida das celebridades, eu acho. Sinto muito, Luísa. Isso é minha culpa. Não, não é, suspirou ela. Ambos sabíamos que isso poderia acontecer. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Finalmente, Ricardo falou. Conversei com o Paulo de Paraisópolis hoje. Apesar de todo o circo midiático, ele disse que vários jovens da comunidade já se inscreveram para o programa de capacitação técnica que oferecemos junto com o projeto. Aquilo tocou Luísa. Em meio a toda a confusão, havia algo de real e importante acontecendo. Isso é maravilhoso, respondeu ela sinceramente. Luísa, continuou Ricardo, sua voz mais séria agora. Entendo se você quiser recuar. Se tudo isso for demais, eu... Não, interrompeu ela firmemente. Não vou abandonar o projeto por causa disso. Não estou falando apenas do projeto, esclareceu ele suavemente. Luísa fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Eu sei, preciso de um pouco de tempo, Ricardo, para me adaptar a tudo isso. Todo o tempo que precisar, garantiu ele. Estarei aqui. Após desligar, Luísa sentou-se em sua pequena varanda, observando as luzes da cidade. Pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em poucas semanas, desde o encontro acidental no elevador até se tornar notícia de tabloides. Seu celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de sua irmã em Recife. Maninha, desde quando você namora bilionários? Fiquei sabendo pelas redes sociais. Me liga urgente. Luísa não pôde deixar de sorrir. A situação era tão absurda que beirava o cômico. Ela que sempre viveu uma vida simples e dedicada a seus ideais, agora era a protagonista de um romance digno de filmes. Pensou em Ricardo, não o CEO da RM Tech, mas o homem que conheceu no elevador. O homem que cozinhava risoto, que se emocionou ao conhecer Paraisópolis, que respeitava seu trabalho e suas convicções. O homem por quem, inegavelmente,
Estava se apaixonando. Talvez Camila tivesse razão. Talvez seu medo não fosse da diferença entre seus mundos, mas da possibilidade de ser feliz por um caminho que nunca havia imaginado para si mesma. Na manhã seguinte, em vez de ir direto para o escritório, Luísa tomou uma decisão impulsiva. Pegou seu Fusca azul e dirigiu até Paraisópolis. Queria ver com seus próprios olhos, longe das câmeras e dos discursos oficiais, o impacto real do que estavam construindo. Paulo, seu amigo da ONG local, ficou surpreso ao vê-la chegar sem aviso. "Luísa, virou celebridade e ainda lembra da gente?", brincou ele. "Para com isso", respondeu ela, dando-lhe um abraço apertado. "Vim ver como estão as coisas realmente." Paulo a levou para conhecer os primeiros sensores já instalados e apresentou-a a alguns dos jovens selecionados para o programa de capacitação. "Sempre quis trabalhar com tecnologia, mas nunca tive oportunidade", contou Mateus, um rapaz de 19 anos. "Agora vou aprender programação e manutenção de sistemas de ponta, bem aqui na comunidade." Outro jovem, Júlia, acrescentou: "Quando soube que a arquiteta do projeto era uma mulher nordestina que veio de baixo como a gente, fiquei ainda mais animada. Dá esperança, sabe?" As palavras tocaram Luísa profundamente. Em meio a todas as complicações pessoais, ali estava o que realmente importava: vidas sendo transformadas, oportunidades sendo criadas. Enquanto caminhava pelas ruas de Paraisópolis, seu celular tocou novamente. Era Ricardo. "Estou em Paraisópolis", disse ela ao atender. "Precisava ver isso com meus próprios olhos, longe de todo aquele circo." "Entendo perfeitamente", respondeu ele. "Como está sendo?" "Transformador", admitiu ela. "Apesar de tudo, Ricardo, estamos fazendo algo importante aqui." Houve uma pausa. "Estou a caminho de uma reunião na prefeitura. Posso passar aí depois? Gostaria de conversar pessoalmente." "Sim", respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. "Estarei te esperando." Algumas horas depois, o Mercedes preto de Ricardo estacionou na entrada da comunidade. Sem seguranças, sem assistentes, apenas ele. Encontrou Luísa sentada em um pequeno café local, observando o movimento da rua. "Oi", disse ele, sentando-se à sua frente. "Oi", respondeu ela, um pequeno sorriso nos lábios. Por um momento apenas se olharam, como se reaprendendo os rostos um do outro após a tempestade midiática. "Luísa, eu..." começou Ricardo. "Espera", interrompeu ela. "Deixa eu falar primeiro." Ricardo assentiu, ansioso, mas respeitando seu espaço. "Estes últimos dias foram um turbilhão", começou Luísa. "De repente minha vida pessoal virou assunto público, e isso é aterrorizante. Mas hoje, conversando com os jovens da comunidade, percebi algo importante. Nossa história pessoal está causando impacto além de nós mesmos." Ela fez uma pausa, observando o rosto atento de Ricardo. "Uma garota me disse que ficou inspirada ao saber que o projeto era liderado por uma mulher nordestina que veio de baixo. Isso significa algo, Ricardo. Significa que mesmo que não tenhamos escolhido ser um símbolo, de alguma forma nos tornamos um." "Um símbolo de quê?", perguntou ele, genuinamente curioso. "De possibilidades, de mundos que podem se encontrar e criar algo melhor juntos." Luísa estendeu a mão, tocando a dele sobre a mesa. "Ainda tenho medo do que vem pela frente, dos julgamentos, das diferenças, dos desafios que teremos, mas acho que vale a pena tentar." O rosto de Ricardo se iluminou com um sorriso que partia de dentro. "Vale cada segundo", garantiu ele, apertando sua mão. Naquele pequeno café em Paraisópolis, longe da opulência do apartamento de Ricardo e do conforto familiar do lar de Luísa, eles encontraram um terreno neutro, um lugar onde não eram o CEO bilionário e a arquiteta social, mas apenas Ricardo e Luísa, duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado presas em um elevador e descoberto um no outro algo que não sabiam que procuravam. 6 meses haviam se passado desde a coletiva de imprensa. O outono paulistano pintava a cidade com tons dourados, amenizando brevemente o cinza do concreto. O projeto em Paraisópolis avançava rapidamente. Mais de 70% dos sensores já estavam instalados, e o centro de monitoramento operava com uma equipe formada majoritariamente por jovens da própria comunidade. Ricardo estacionou seu carro em frente ao edifício onde funcionava a Forma Urbana, o escritório de arquitetura de Luísa. Nos últimos meses,
Havia desenvolvido uma rotina que alternava entre seus mundos. Algumas noites na cobertura no Itaim, outras no aconchegante apartamento em Pinheiros. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou o porteiro, já acostumado com sua presença regular. "Bom dia, Sebastião. A Luísa já chegou?" "Sim, senhor. Está lá em cima com a equipe. Parece que tem uma apresentação importante hoje." Ricardo subiu até o escritório, onde encontrou Luísa e seus sócios, finalizando os painéis para a apresentação de um novo projeto. "Chegou na hora certa", disse ela ao vê-lo, vindo cumprimentá-lo com um beijo rápido. "Estamos quase prontos." O escritório havia crescido nos últimos meses. A visibilidade do projeto de Paraisópolis trouxe novas oportunidades, e a Forma Urbana agora liderava iniciativas de arquitetura social em 3 estados. "Nervosa?", perguntou Ricardo, observando-a ajustar os últimos detalhes da apresentação. "Um pouco", admitiu Luísa. "É o maior projeto que já assumimos." Tratava-se de um plano de revitalização urbana para o centro de São Paulo, com foco em habitação social e preservação histórica. Um projeto que antes seria considerado grande demais para um escritório do porte da Forma Urbana. "Vocês estão mais do que preparados", garantiu Ricardo, sem interferir no fluxo de trabalho da equipe. Luísa sorriu, agradecendo silenciosamente seu apoio. Nos últimos meses, haviam aprendido a equilibrar suas vidas profissionais e pessoais, respeitando os espaços um do outro enquanto construíam algo juntos. "Temos que ir", anunciou Camila, sócia de Luísa. "A reunião é em 20 minutos. Boa sorte", desejou Ricardo, apertando brevemente a mão de Luísa. "Nos encontramos mais tarde para comemorar?" "Combinado", respondeu ela. "E você? Vai para a RM Tech agora?" "Na verdade, tenho uma parada para fazer antes", disse ele misteriosamente. "Te conto depois." Enquanto Luísa seguia para sua apresentação, Ricardo dirigiu até Paraisópolis. Havia marcado um encontro com Paulo e outros líderes comunitários para discutir a expansão do projeto. O que antes era visto com ceticismo por muitos na comunidade, agora era motivo de orgulho. Durante as últimas chuvas fortes, o sistema de alerta antecipado havia identificado áreas de risco com precisão, permitindo evacuações preventivas que salvaram vidas. "Ricardo", cumprimentou Paulo calorosamente quando ele chegou ao centro comunitário. "Temos novidades excelentes. O programa de formação técnica iniciado junto com o projeto já estava formando sua primeira turma. 20 jovens de Paraisópolis haviam completado o curso de tecnologia e manutenção de sistemas, e muitos já tinham ofertas de emprego, inclusive na própria RM Tech. Júlia foi a primeira colocada da turma", contou Paulo orgulhosamente, referindo-se à jovem que Luísa havia mencionado meses antes. "Ela quer fazer faculdade de engenharia da computação. Vamos garantir uma bolsa para ela", respondeu Ricardo imediatamente. "Na verdade, para todos os formandos que quiserem continuar os estudos." Após a reunião, Ricardo tinha mais um compromisso importante. Dirigiu até o shopping JK Iguatemi, o mesmo onde há quase um ano ficara preso no elevador com Luísa, mudando para sempre o curso de suas vidas. Entrou em uma joalheria discreta no 2º piso, onde foi recebido pelo proprietário. "Sr. Mendes, bem-vindo. Está pronto como solicitado." O homem trouxe uma pequena caixa de veludo verde escuro. Dentro, um anel de noivado com uma esmeralda central rodeada por pequenos diamantes. "Perfeito", aprovou Ricardo, guardando a caixa no bolso interno do paletó. "Obrigado por respeitar meu pedido de discrição." "Foi um prazer, senhor. Tenho certeza de que ela vai adorar." Saindo do shopping, Ricardo checou seu celular e viu uma mensagem de Luísa. "Conseguimos. O projeto é nosso. Jantar às 8 para comemorar?" Sorriu, respondendo rapidamente. "Melhor notícia do dia. Te encontro no Jacarandá às 8. Tenho uma surpresa também. Parabéns, meu amor." Naquela tarde, enquanto organizava os últimos detalhes para a noite, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Dona Teresa, que agora morava em um condomínio confortável comprado por ele anos antes. "Mãe, que surpresa! Tudo bem?" "Tudo ótimo, filho. Liguei para dizer que adorei a Luísa. Ela veio me visitar ontem." Ricardo franziu o senho, surpreso. "Ela foi te ver? Não sabia disso." "Pois é. Disse que queria me conhecer melhor, sem você por perto.
riu Dona Teresa. Conversamos a tarde toda. Ela é especial, Ricardinho. Eu sei, mãe, respondeu ele sentindo um calor no peito. Mais do que você imagina. Ela me mostrou fotos do trabalho de vocês em Paraisópolis. Estou orgulhosa, filho. Seu pai também estaria. As palavras de sua mãe o tocaram profundamente. Seu pai havia falecido anos antes, sem ver o sucesso que Ricardo alcançara. Sempre se perguntava se o motorista de ônibus que trabalhava turnos duplos para sustentá-lo aprovaria suas escolhas de vida. Obrigado, mãe. Isso significa muito. Após desligar, ficou pensativo. Luísa não havia mencionado a visita à sua mãe. Era típico dela, discreta, genuína, sempre surpreendendo-o com pequenos gestos que revelavam a profundidade de seus sentimentos. Às 8 horas em ponto, Ricardo entrou no Café Jacarandá. Haviam voltado lá diversas vezes nos últimos meses. Tornou-se seu lugar especial, um ponto de encontro entre seus mundos. Para a ocasião, pediu que preparassem uma mesa mais reservada nos fundos do estabelecimento. Luísa chegou pouco depois, radiante. Usava um vestido vermelho simples, semelhante ao que usara em seu primeiro encontro ali. Conseguimos! Exclamou ela, abraçando-o com entusiasmo antes mesmo de sentar. A prefeitura aprovou o projeto completo, sem cortes no orçamento. Sabia que conseguiriam, respondeu Ricardo, admirando o brilho em seus olhos. Vocês mereceram cada centímetro dessa vitória. Pediram vinho para celebrar, e Luísa contou animadamente os detalhes da reunião, como sua equipe havia impressionado a comissão de urbanismo, como o projeto integrava a preservação histórica com inovação social. E você? Perguntou ela finalmente. Qual é a surpresa que mencionou? Ricardo sorriu, tomando um gole de vinho para ganhar coragem. Na verdade, são várias. Agora estou curiosa. Primeiro, o programa de formação técnica em Paraisópolis formou sua primeira turma. 20 jovens, todos já com ofertas de emprego ou bolsas de estudo. Os olhos de Luísa brilharam. Isso é maravilhoso. Precisamos organizar uma cerimônia de formatura para eles. Já está sendo planejada. Paulo está cuidando disso. Ricardo fez uma pausa. Segunda notícia. Recebi uma proposta para expandir o projeto para outras 5 comunidades em São Paulo. O financiamento já está garantido. Ricardo, isso é incrível! Exclamou ela, genuinamente emocionada. Estamos realmente fazendo a diferença. Estamos, concordou ele, segurando sua mão sobre a mesa. E há mais uma coisa. Ricardo respirou fundo, reunindo coragem. Luísa, este último ano mudou completamente minha vida, quando aquele elevador parou entre os andares. Jamais imaginei que encontraria alguém que transformaria não apenas meu coração, mas minha visão de mundo. Ele viu os olhos dela se encherem de lágrimas enquanto continuava. Você me ensinou a olhar a cidade de uma maneira diferente, a ver além das aparências, além dos números, além do sucesso material. Mostrou-me que verdadeiras conexões humanas são construídas com autenticidade, não com status. Ricardo levantou-se e, para surpresa de Luísa e dos poucos clientes presentes no café, ajoelhou-se ao lado dela. Não planejei me apaixonar por você. Não planejei querer construir uma vida ao seu lado. Mas agora não consigo imaginar um futuro onde não estejamos juntos, construindo algo maior que nós mesmos. Tirou a pequena caixa do bolso e a abriu, revelando o anel. Luísa Campos, você me daria a honra de casar comigo? Por um momento, Luísa ficou sem palavras, olhando alternadamente para o anel e para o rosto ansioso de Ricardo. Você tem certeza? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Nossos mundos ainda são tão diferentes. Não estou pedindo que abandone seu mundo ou que entre completamente no meu, respondeu ele ainda ajoelhado. Estou propondo que continuemos construindo este novo mundo que começamos juntos. Um passo de cada vez, lembra? Um sorriso iluminou o rosto de Luísa e lágrimas rolaram livremente. Sim, respondeu ela finalmente. Sim, Ricardo Mendes, eu aceito casar com você. O café explodiu em aplausos quando Ricardo colocou o anel em seu dedo e a beijou. Era um momento perfeito em sua imperfeição, não em um restaurante de luxo ou durante uma viagem exótica, mas no mesmo café simples onde haviam começado a construir sua história. Meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, a cerimônia de casamento aconteceu em um espaço inusitado, o Centro Comunitário recém-construído de Paraisópolis. A decisão havia sido conjunta.
Queriam celebrar sua união no local que simbolizava o encontro de seus mundos. Os convidados formavam uma mistura improvável: executivos da RM Tech, arquitetos da forma urbana, familiares de ambos, moradores da comunidade, alunos de Luísa, funcionários de Ricardo. Dona Teresa, mãe de Ricardo, sentava-se na primeira fileira ao lado da família de Luísa, que havia viajado de Recife para a ocasião. Paulo, agora um amigo próximo do casal, conduziu a cerimônia com palavras sobre pontes entre mundos e elevadores, que, ao quebrarem, às vezes consertam destinos. Júlia, a jovem talento de Paraisópolis, agora estagiária na RM Tech e estudante de engenharia, foi responsável por levar as alianças. Quando Luísa entrou, usando um vestido simples, mas elegante, desenhado por uma estilista da própria comunidade, Ricardo não conseguiu conter a emoção. Ela caminhava segura, autêntica como sempre havia sido, carregando um buquê de flores cultivadas nas hortas comunitárias que seu escritório havia ajudado a implementar. Os votos foram trocados sob um céu aberto, com a cidade de São Paulo ao fundo. A mesma cidade que os havia separado por tantos muros invisíveis e que agora testemunhava sua união. "Prometo continuar construindo pontes com você", disse Ricardo em seus votos. "Entre mundos, entre pessoas, entre possibilidades. Prometo nunca esquecer que o verdadeiro valor está nas conexões que criamos, não nos bens que acumulamos." Luísa, por sua vez, prometeu: "Aceito suas diferenças como você aceita as minhas. Prometo manter nossa autenticidade viva, mesmo quando o mundo tentar nos encaixar em moldes previsíveis. E prometo nunca reclamar quando um elevador quebrar. Afinal, foi o melhor acidente da minha vida." A festa que seguiu foi uma celebração da diversidade, da feijoada preparada por Dona Zefinha aos vinhos selecionados por um sommelier amigo de Ricardo, do forró que animou a pista de dança aos clássicos internacionais, das crianças da comunidade correndo livremente aos empresários tentando aprender passos de samba. Ao final da noite, quando grande parte dos convidados já havia partido, Ricardo e Luísa encontraram um momento de quietude. De mãos dadas, observavam a cidade iluminada. "Sabia que hoje faz exatamente um ano?" comentou Ricardo. "Um ano? Que ficamos presos naquele elevador." Luísa sorriu apertando sua mão. "Parece que foi ontem, e ao mesmo tempo, parece uma vida inteira atrás. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse pegado o elevador 5 minutos antes, ou você 5 minutos depois", refletiu Ricardo. "Não acredito em coincidências", respondeu Luísa. "Acho que de alguma forma estávamos destinados a nos encontrar. Se não fosse no elevador, seria em outro lugar, em outro momento." "A arquiteta romântica", brincou ele beijando sua testa. "O empresário pragmático", retrucou ela, sorrindo. Naquela noite, quando finalmente chegaram à casa que haviam comprado juntos, uma antiga mansão no Pacaembu que Luísa estava reformando para preservar sua essência histórica enquanto introduzia elementos modernos, sabiam que haviam apenas começado sua jornada. A cidade de São Paulo continuaria dividida por barreiras de classe, preconceitos e muros invisíveis. Mas eles haviam provado que era possível construir pontes, que um empresário bem-sucedido podia aprender sobre justiça social com a mesma paixão que uma arquiteta idealista podia abraçar oportunidades de crescimento. E tudo porque, em um dia comum, um elevador luxuoso parou entre 2 andares, forçando-os a verdadeiramente se verem além das primeiras impressões. Mostrando que, às vezes, precisamos ficar presos para encontrar verdadeira liberdade, que, às vezes, é preciso que a vida nos force a parar para que possamos verdadeiramente encontrar nosso caminho. Enquanto Luísa adormecia nos braços de Ricardo, ambos sabiam que o futuro traria desafios, mas também infinitas possibilidades. Afinal, quando 2 mundos se encontram e decidem construir algo juntos, não há limites para o que podem alcançar. 2 anos depois, o Fusca azul de Luísa estacionou em frente ao shopping JK Iguatemi. Apesar de agora possuírem vários carros mais modernos, ela insistia em manter seu velho companheiro para ocasiões especiais. E aquela era, definitivamente, uma ocasião especial. Ricardo a esperava na entrada, segurando um pequeno embrulho nas mãos. Quando a viu, seu rosto se iluminou com aquele mesmo sorriso que ela havia aprendido a amar. Pontual como sempre,
comentou ele, inclinando-se para beijá-la. Algumas coisas nunca mudam, respondeu Luísa, entrelaçando seus dedos nos dele. Mesmo depois de tanto tempo, entraram no shopping, dirigindo-se ao mesmo elevador onde tudo começara 3 anos antes. Haviam criado um ritual de voltar ali no aniversário de seu primeiro encontro, uma forma de lembrar como o destino às vezes trabalha de maneiras inesperadas. Nervoso? Perguntou Luísa, notando a ansiedade no rosto de Ricardo. Um pouco, admitiu ele. É uma grande responsabilidade. O projeto que haviam iniciado em Paraisópolis agora se expandira para 15 comunidades em 3 estados. A forma urbana se tornara um dos escritórios de arquitetura mais respeitados do país em questões de urbanismo social, enquanto a AMTech havia criado uma divisão específica para soluções urbanas inclusivas, liderada por jovens talentos vindos das próprias comunidades onde atuavam. Mas a conquista mais significativa não estava nos prêmios recebidos ou nos contratos assinados. Estava na filha de 6 meses que os aguardava em casa, cuidada por Dona Teresa, enquanto eles cumpriam aquele ritual anual. Acha que a Sofia vai gostar? Perguntou Ricardo, olhando para o pequeno embrulho em suas mãos. Uma girafa de pelúcia feita pelas artesãs de Paraisópolis? Ela vai amar, garantiu Luísa, embora ainda seja muito pequena para entender a história por trás dela. Um dia contaremos a ela, disse Ricardo, como seus pais se encontraram presos em um elevador, e como isso mudou não apenas nossas vidas, mas as vidas de tantas outras pessoas. O elevador chegou e eles entraram. Era o mesmo modelo luxuoso de anos atrás, agora modernizado com a tecnologia desenvolvida pela própria empresa de Ricardo. Lembra como você estava nervosa naquele dia? Perguntou ele, enquanto as portas se fechavam, carregando todos aqueles tubos de projetos. E você, tão formal com seu terno impecável, completou ela rindo. Mal sabia que por trás daquela fachada de CEO implacável havia um homem que não sabia cozinhar nada além de risoto. Ricardo riu, abraçando-a enquanto o elevador subia. Aprendi muito desde então, inclusive a fazer aquela moqueca que sua mãe me ensinou. Com resultados questionáveis, provocou Luísa. Quando o elevador parou no andar desejado, permaneceram por mais um momento abraçados, saboreando aquele pequeno ritual particular. Sabe o que mais gosto em nossa história? Refletiu Luísa. Não é apenas sobre nós dois, é sobre como, juntos, conseguimos criar algo maior. Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. O que começara como um encontro casual havia se transformado em uma parceria que transcendia o pessoal, criando impacto real na vida de milhares de pessoas. Do elevador quebrado às comunidades transformadas, resumiu ele. Quem diria? As portas se abriram e eles saíram de mãos dadas, prontos para mais um dia de trabalho conjunto. O shopping continuava luxuoso como sempre, mas agora parecia apenas um cenário para algo muito mais valioso que haviam encontrado ali. A prova de que quando mundos diferentes se encontram com respeito e propósito, as possibilidades são infinitas. E enquanto retornavam para seu carro, levando o pequeno presente para a filha que representava a união perfeita de seus mundos, sabiam que a verdadeira riqueza estava nas conexões que haviam construído, nas pontes que haviam erguido e no amor que havia florescido naquele improvável elevador entre os andares 14 e 15 de um shopping em São Paulo.